Bom dia novamente a todos. Eu posso compartilhar minha tela, professora Conceição? Ou a senhora que tem que apresentar? Como é que funciona? Ok, acho que todos devem estar vendo, né? Bom, obrigado novamente pelo convite, um evento muito importante. Eu vou tentar não ser muito fisiológico, tá? Então, o meu objetivo é apresentar aqui alguns conceitos, embora vá falar de fisiologia, né? Que é o meu objeto aqui o meu papel aqui na universidade, né? Eu sou da disciplina de fisiologia. Então, eu montei uma apresentação, embora vocês vão talvez tenham alguns nomes mais próximos do pessoal da área da saúde, mas eu vou deixar isso de uma forma mais palatável, tá? Então, a primeira coisa que é o objeto da minha temática aqui, então, para apresentar para vocês, é a relação da fisiologia do estresse, a carga alostática, que é um conceito que tem alguns anos e aí mostra um pouco do desgaste do corpo frente ao estresse, e alguns achados em relação ao ruído. Embora eu não seja um pesquisador do ruído, o estresse é algo que eu tenho algo que eu tenho estudado, né? Aí como é que eu faço para passar o próximo? Bom, sim. Então, como uma das bases da fisiologia vem da França, com o professor Claude Bernard, né? Então, ele estabeleceu uma coisa que se chamou de manutenção do meio interno, ou seja, o corpo tem uma configuração, vamos dizer assim, para se ajustar independente das variações que acontecem no meio externo. Então, o corpo tem uma temperatura que é constante, tem uma concentração de glicose que se mantém saudável, tem diversos de pressão arterial, a frequência cardíaca, uma série de estímulos que o corpo trabalha para manter dentro de uma faixa de regulação. E um pouquinho mais tarde, Walter Cannon cunhou o termo homeostase, que é justamente esse papel. O corpo, que é o objeto de estudo da fisiologia, o corpo tem mecanismos para se manter saudável, para se manter com as faixas de frequência cardíaca, de pressão arterial, de glicose, dentro dos padrões de normalidade. Né? O que isso tem a ver com o estresse? Né? É justamente aí que o estresse existe, vai perturbar. Então, o conceito de estresse, que vem desse livro do professor Contrada, é um processo no qual as demandas ambientais sobrecarreguem ou excedem a capacidade adaptativa do organismo. Então, vejam, o corpo tem uma capacidade de se regular e de traçar estratégias para que as coisas funcionem bem. Só que o estresse, e aí tanto físico quanto psíquico, inclusive o ruído, podem exceder a capacidade adaptativa do organismo. E é nesse momento que a gente começa a ter adaptações biológicas, como as que têm sido falado, tanto as adaptações psicológicas. E essas adaptações, tanto biológicas quanto psicológicas, vão resultar no surgimento de doenças. Bom, quando a gente fala de estresse, e aí de uma forma assim, eu vou um pouco na linha do que o professor Wagner colocou, porque tem o funcionário que entrou na casa de máquinas para escutar o barulho, para ele não era algo desagradável, algo ruim. O estresse ele é também subjetivo. Então, o que seria, por exemplo, eu vou precisar voltar, pode deixar no slide anterior mesmo, que são as fontes de estresse. Então, o que vem a ser, né, fonte de estresse, por exemplo? Então, o ruído pode ser uma fonte de estresse. Uma situação socioeconômica precária pode ser fonte de estresse. Uma entrevista de trabalho pode ser fonte de estresse. Dormir num ambiente, vamos dizer assim, inóspito, frente a uma série de barulhos, é um ambiente de estresse. E aqui eu coloquei a foto do Pica-Pau, não sei se vocês assistiam ele, nesse exato instante o Pica-Pau estava tentando dormir. E aí tinha uma britadeira do lado da rua, tinha uma barulheira do caminhão, e a britadeira passando, e o Pica-Pau dando suas piruetas ali, ficando doido com aquilo tudo. Bom, eu estou colocando essa situação porque em São Paulo teve um problema de obras do metrô,
e em algumas marginais, que era justamente isso que aconteceu. As pessoas estavam nas suas casas de noite, tentando descansar, né, no seu momento de descanso, e as britadeiras e as obras, as máquinas trabalhando na rua, as pessoas não conseguiam dormir. E aí começa a ter o problema, porque o ruído é uma fonte de estresse. Então começa a ter mecanismos sendo ativados, e aí agora a gente vai entrar, esses mecanismos começam a alterar a fisiologia, começam a alterar a homeostase, e pode, de forma crônica, repercutir com um impacto na saúde. Tá? Então, o próximo slide, por favor. E aí tem um pesquisador que foi um dos primeiros na fase a estudar estresse, que foi o Hans Selye. Ele colocou as fases, né? Propôs a teoria geral da adaptação. Então, teria uma fase de alarme, ativação no sistema chamado sistema nervoso simpático, que é aquela primeira resposta ao estresse. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de adrenalina, seria uma das primeiras respostas. Uma segunda fase, que seria a fase de resistência, e aí já tem um aumento mais considerável do estresse, então um aumento de um hormônio chamado cortisol. E aí, num terceiro momento, seria a fase de exaustão. O sistema já não está mais se regulando como deveria, a homeostase já foi rompida, temos um problema de situação de provável desenvolvimento de doenças, tá? Decorrente, então, do estresse. Então, o estresse por si só, ele não é ruim. O problema é o estresse prolongado. Inclusive, alguns autores colocam assim, o estresse como fonte é algo que nos impulsiona. Nós vamos vencer o estresse. E se nós temos os mecanismos certos para lidar com o estresse, que aí seria basicamente um sistema nervoso simpático, que ficaria ativado, a gente consegue progredir. O problema é o estresse crônico, aquele que a gente não controla. E aí esse está mais associado com o desenvolvimento das doenças. Então pode passar o próximo, por favor. Então eu coloquei aqui dois slides mostrando um pouquinho de qual é a glândula que está envolvida. É uma glândula endócrina que fica em cima do rim, chamada de adrenal, uma glândula fundamental para a vida. Antigamente, as pessoas não sabiam, há 100 anos atrás, 120 anos atrás, mais ou menos, as pessoas não tinham o conhecimento de hormônios que se tinha hoje. Então, por exemplo, ia lá e removia a glândula endócrina, né? Removia a glândula tireoide, removia a glândula adrenal, removiam as glândulas. E quando removiam a glândula adrenal, depois de um tempo, o animal morria. E acreditava-se nesse instante que era justamente o papel da adrenalina. Eu acho que vocês não veem o meu mouse se mexer, né? Que é essa parte central, que está escrito com medula acima do Silverton, tem a parte central da glândula. Né? Essa é a região que vai produzir a adrenalina. E essa resposta, essa produção de adrenalina tem uma relação direta com a atividade simpática. Então, chama o sistema nervoso simpático é um sistema de resposta de estresse agudo. Então, à medida que o sistema nós percebemos, entendemos aquilo como um estresse, o sistema é ativado. E aí nós temos aquele friozinho na barriga. É a adrenalina que está sendo liberada. Esse sistema é um sistema de resposta imediata, é um sistema de estresse agudo. Pode passar o próximo, por favor. O outro sistema de estresse, que estaria mais associado com o estresse crônico, que é uma resposta do cortisol. Esse é um sistema já que o estresse está perdurando, a gente não conseguiu vencer o estresse, digamos assim, alguma coisa nos está perturbando, e aí, de novo, tanto físico quanto psíquico, e as concentrações de cortisol no nosso sangue, que é um hormônio, começam a aumentar. Então, aqui a gente já tem aquela fase de resistência sendo estabelecida por um estresse prolongado, um estresse que não está sendo vencido, e aí que vai começar a residir os problemas da nossa saúde. Tá? Então, a glândula adrenal produz esse hormônio o cortisol é produzido por essa glândula que está acima do rim, mas a resposta dela vem do nosso hipotálamo, que é uma estrutura encefálica dentro da nossa cabeça, e aí é onde vai disparar a resposta para produzir o cortisol. Então, eu coloquei aqui a resposta, né, os estressores, e aí estressores são subjetivos, né?
da mesma forma que o rock para um pode ser um som agradável e para outro né, um verdadeiro ruído, o estressor também é subjetivo, mas de qualquer forma, alguns bem estabelecidos, o próprio ruído, novamente, então ativa o sistema nervoso simpático e libera adrenalina e noradrenalina. Se vocês observarem um pouquinho para baixo, tá assim, aumento da frequência cardíaca, né, o mecanismo de luta ou fuga, que é uma resposta imediata, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento do alerta. Então aqui já começa, né? Algo que nos desencadeia uma resposta simpática, que leva ao aumento da adrenalina, começa a aumentar a nossa pressão arterial, nossa frequência cardíaca e nossa percepção. Então começamos a ficar alertas. Então, em outras palavras, por exemplo, traduzindo isso em miúdos, uma criança que está com medo não vai dormir, porque ela tem ativação simpática, tem um monstro dentro do armário. Se o nosso lugar que nós estamos dormindo tem um ruído, esse ruído vai nos manter alerta e nós não vamos conseguir dormir. Isso é a resposta simpática. Bom, e aí então pode passar sim, já está aqui. Como resposta das catecolaminas, então eu gostaria de elencar aqui, taquicardia, aumento da frequência cardíaca, e duas coisas que podem acontecer no vaso, principalmente a vasoconstrição. Né? Vasoconstrição significa o tamanho do nosso vaso, ele muda, é diferente. Né? Alguns dos nossos vasos respondem aumentando ou diminuindo o seu calibre, né? O seu diâmetro. E quando os vasos contraem, eles diminuem a passagem do sangue, isso aumenta a pressão arterial. E em longo prazo, isso vira um problema de saúde. Tá? Um outro problema, que não é tanto das catecolaminas, mas é mais do cortisol, é que eles começam a aumentar a glicose do nosso sangue. Bom, aumentar a glicose do nosso sangue, embora seja um efeito imediato importante, em longo prazo isso é ruim, porque isso pode gerar consequências. Pode passar o próximo, por favor. Que é o problema do cortisol. Então, o cortisol, além de ter outros efeitos no metabolismo, que são um hormônio fundamental para a nossa vida, então quando tirava a glândula adrenal e o animal morria, não era especificamente por conta da atividade simpática, né, lá da adrenalina, mas é por conta do cortisol. Quer dizer, a gente morre se a gente ficar sem o hormônio do estresse, um dos principais, que é o cortisol. Fundamental. Só que, em longo prazo, o cortisol está associado com o que a gente chama de resistência à insulina. Começa a aumentar a glicose no sangue e isso começa a ter efeitos diabetogênicos, vamos dizer assim. Começa a favorecer o desenvolvimento de consequências metabólicas. Como a professora Conceição colocou, a química do nosso sangue começa a ficar alterada. Então, tem aumento de adrenalina, tem aumento de cortisol, tem aumento das concentrações de glicose. Então, o estresse por si só não é ruim. O problema é ele que fique crônico, prolongado. Então, no caso aqui, como a gente está falando de ruído, são essas pessoas que estavam morando do lado da obra, lá do metrô de São Paulo, que caiu. Todo dia de noite, quando você volta para casa para descansar, o barulho fica te perturbando, mas não é um dia, não é dois, não é três. Isso é algo constante. O estresse tem, então, a função de facilitar o alerta, né, até o enfrentamento, o que às vezes justifica. Às vezes a gente escuta no jornal, a pessoa foi brigar com o vizinho e acabou indo a uma situação de violência extrema. Né? Fisiologicamente, é uma resposta de luta ou fuga. É a facilitação do enfrentamento, do alerta. A pessoa entrou numa atividade simpática tão importante, tão óbvio que violência é injustificável, né? Mas assim, ela perdeu a razão. Tamanha atividade simpática dela, ela foi para uma resposta de luta. Né? Então foi lá brigar com o vizinho e isso pode ter consequências muito ruins. Né? Mas aí por si, né, o estresse, ele aumenta a oxigenação, ele faz essa questão de aumentar a glicose no sangue é importante porque o cérebro vai começar a captar glicose e o cérebro gosta muito de consumir glicose, então é uma situação importante. O corpo precisa dessa resposta de estresse. O problema é a consequência diária dele. Tá? Pode passar o próximo, por favor.
Então, aqui como eu estou colocando, né? O estresse crônico, esse seria o grande problema. E aí, o estresse ativa uma cascata de hormônios que leva ao aumento da concentração desse cortisol. O cortisol, você fala, bom, o cortisol não deveria ficar em níveis normais, já que o corpo se ajusta. Só que na situação de estresse crônico, isso não acontece. Então, o cortisol tem uma faixa de regulação normal. Só que numa pessoa estressada, esse cortisol começa a subir e fica em níveis mais elevados do que o usual. Quer dizer, saiu da fisiologia. E o aumento da quantidade desse hormônio que todos nós temos é o problema. Então, ele fica regulado numa quantidade para cima das pessoas que estão estressadas. E é fato também que pode estar numa fase de exaustão. E aí a ausência do cortisol também é muito ruim. Também é muito ruim. Seria, enfim, a fase de exaustão propriamente dita, a própria glândula adrenal já não está mais correspondendo à sua estimulação. Muito bem. E aí eu venho para finalizar a questão da carga alostática, né? Porque eu falei um pouquinho da fisiologia, um pouquinho do estresse, né? E aí, em relação à carga alostática, o que seria isso? Bom, o corpo fica sobrecarregado numa situação de estresse, que foi justamente aquele conceito de estresse que eu coloquei no começo. À medida que o indivíduo tem um aumento da sua atividade simpática, com um aumento de adrenalina, um aumento da sua atividade adrenal, com um aumento de cortisol, isso começa a repercutir nas situações, nos vários sistemas fisiológicos. Então, por exemplo, começa a ter impacto no que a gente chama de carga alostática, que é um indicador de desgaste fisiológico, né? Na verdade, ele é psicofisiológico, porque ele vai além da fisiologia, também entra o componente psíquico, né? Então, essa carga alostática, quanto mais alta essa carga alostática, pior. Então, o que isso significa? Bom, significa que o indivíduo ele pode ter alteração de toda a sua parte de concentração de açúcar no sangue, né, a glicose, alteração de lipídios no sangue, pode começar a ficar com desenvolvimento de obesidade por conta do estresse, vou chegar lá. Começa a alterar a sua pressão arterial, a pressão arterial elevada por decorrente do estresse. O sistema imune começa a ficar deprimido. Então, todas essas alterações, a gente, vamos dizer assim, num pacote científico, a gente junta isso num indicador chamado de carga alostática. Quanto mais alta é a carga alostática, mais alta é o desgaste daquele indivíduo. Tá? Então, aumenta a glicose no sangue, começa a aumentar os hormônios do cortisol, da adrenalina, aumenta a pressão arterial, o sistema imune começa a ficar deprimido, isso significa que essa pessoa está com alta carga alostática. E eu coloquei aqui alguns achados mais, vamos dizer assim, mais técnicos, né? Diretamente em relação ao barulho, ao ruído, né? Então, os indivíduos começaram a apresentar hipertensão, nesse primeiro gráfico da esquerda, quando eles estavam expostos aos ruídos, vamos dizer assim, de regiões próximas de aeroporto. Né? Então, a pressão arterial desses indivíduos começou a aumentar. Né? Então, percebam, foram expostos no dia 0, em 4 dias a sua pressão arterial já começou a ficar mais elevada. De um outro modo, nós temos dentro dos nossos vasos, nós temos uma camada que se chama endotélio. E é uma região muito importante, o endotélio. E ele impacta, digamos assim, na saúde do vaso. E os vasos, eles têm alguns vasos do nosso corpo podem relaxar ou não. E uma das formas da gente avaliar a função do vaso é o quanto ele consegue relaxar, né, mediante um estímulo. E aqui no caso, ratos que foram submetidos ao ruído começaram a ter menos relaxamento do seu vaso. O que isso implica? É um dos mecanismos que vai justificar o aumento da pressão arterial que é encontrado nessas populações. Do mesmo modo, o vaso ele pode contrair
ou pode relaxar. Se relaxar é bom porque diminui a pressão arterial, o vaso contrair, quando ele diminui o seu tamanho, é ruim porque aumenta a pressão arterial. E foi justamente isso que começou a acontecer. À medida que era administrado um medicamento para aumentar a pressão arterial, os ratos que eram expostos ao ruído começaram a ter mais aumento da constrição do vaso, né? Quer dizer, tiveram aumento da contração do vaso em comparação àqueles controles. Justificando, então, o indivíduo exposto ao ruído tem uma adaptação nos seus vasos, vamos dizer assim, que facilita desenvolver pressão arterial elevada. E aí, acho que já deve estar acabando o meu tempo, eu também estou acabando aqui. Um dos estudos apontou assim, eu já vi com 70 e vi com 80, né? Então a exposição ao ruído de entre 70 e 80 decibéis é suficiente para desencadear aumento do cortisol. Né? Então, eu acho que vocês com 80 decibéis devem saber melhor do que os indicadores. 80 decibéis é um ruído considerável, né? Então é suficientemente grande para provocar aumento da concentração de cortisol. Então aqui esse gráfico ele simboliza um pouquinho, rapidamente, ele simboliza um pouquinho, resume, né, esse problema. Então é fato que além dos problemas auditivos que o professor Teobaldo colocou, o indivíduo começa a ficar com depressão, né, com ansiedade, e começa a ter ativação das suas respostas de estresse, quer dizer, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol. Isso resulta aumento da pressão arterial, aumento da glicose no sangue e doenças, sim, né, derrame, ataque cardíaco e hipertensão arterial. E aí, um dos aspectos que eu tenho estudado é em relação ao estresse e a questão da comida, né? Aí trazendo um pouquinho... Um indivíduo que tem uma quantidade de cortisol aumentada tende a procurar a comida mais gostosa, vamos dizer assim, mais palatável, mais rica em sal, gordura e açúcar. Isso aumenta a sua produção de tecido adiposo. Ele tende a ficar com obesidade por conta do cortisol elevado. Então, são os chamados alimentos palatáveis, alimentos ricos em sal, gordura e açúcar. Esse é um típico fast food, né? Então, ficou estressado, tende a comer esse tipo de alimento, o que não contribui em nada para a saúde da pessoa. Pelo contrário, né? E aí é o chamado, esse tipo de alimento rico em sal, gordura e açúcar é o chamado comfort food, que é um alimento que consegue diminuir a resposta do estresse. Então esse comfort food, você diminuiu o estresse, isso é bom? Não, você está diminuindo de um estresse de um jeito ruim. Né? Então, por exemplo, às vezes o indivíduo que acorda de noite por XN motivos, inclusive ruído, acaba, dependendo da sua configuração hormonal, né? Indo procurar mais comida, vai comer de noite, não está dormindo, começa a saltar a geladeira, começa a procurar comida. Isso pode repercutir em alterações na sua cintura quadril. Pode passar o próximo, por favor? Pode começar a impactar, como fechou esse artigo, que o ruído foi associado significativamente, né, com a circunferência de cintura, que é aquela, vamos dizer assim, gordurinha de cerveja, né, que aquela barriguinha de chope, mas não é bem isso, né? Começa a depositar gordura nessa região e aí isso vira um problema para a nossa saúde. Tá? Então, o que eu gostaria de ressaltar, então, é que o estresse, por si só, ele não é ruim. O problema é o estresse prolongado, porque isso modifica hormônios no nosso corpo que vão nos ajudar a enfrentar a situação de estresse, mas que, em longo prazo, começam a repercutir, a trazer impactos deletérios para a nossa saúde. E o ruído é uma fonte para isso. É considerado um estressor que já desencadeia alteração vascular do cortisol e as suas consequências em longo prazo. É isso, gente. Sim, só para finalizar, tem uma palestra do professor Matias, que é um pesquisador de ruído, está no TED, para quem tiver, é um site que eu recomendo, tem palestras muito interessantes de várias áreas do conhecimento, e para quem tiver o interesse, é só colocar lá no Google, Noise, TED, coloca lá Matias com TH, que vai achar a palestra desse professor, e em outras coisas também
acaba falando um pouquinho aí sobre a questão do estresse. É isso, gente. Obrigado. Fico à disposição. Doutor Vinícius, muito obrigada por sua exposição. Cada área vem somando, né, conhecimentos para a gente, no final, ter uma bela discussão. Eu daria, então, agora, eu pediria à doutora Messia, né, para nos dar esse enfoque psicológico que é tão importante, porque, como foi dito, existem consequências físicas e mentais, psicológicas. Corpo são, mente sã, não é, doutora? Por favor.